Amém? Mas hoje eu estou incumbido de trazer essa palavra. Vamos estar orando? Feche seus olhos. Senhor, graças te dou, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, Pai. Toma minha vida em tuas mãos, que seja o Senhor me usando, que seja o Senhor falando aqui, que eu diminua, o Senhor cresça, Pai. Somente venhamos ouvir a tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tivemos aqui na sexta-feira pela manhã, foi bênção demais com os homens cada vez mais Deus abençoando, crescendo, né? E foi uma palavra muito boa com o pastor Júlio. À noite tivemos aí o Cultura do Reino, que foi bênção também. Uhul! Foi bênção demais, né? E Deus tem feito grandes coisas, e vem aí o próximo. A gente termina, pastor, qual é a data do outro já? O pastor já ativado, já querendo, glória a Deus, pra gente fazer, né, pastor? Igreja trabalhando, tem sido bênção. Bem, hoje vamos estar falando por que buscar a Cristo. Por que buscar a Cristo? Nós, cada um na sua vida, né, em casa, nos seus afazeres, nós temos motivos. Você chegou até a casa do Senhor, o Evangelho chegou a você de alguma forma. Talvez você nasceu num lar cristão, ou talvez você estava perdido no mundo, e o Evangelho chegou até você. E o Evangelho de Cristo chegou até a sua vida. E algum motivo te fez buscar a Cristo. E algum motivo te fez chegar a Cristo. E algum motivo te levou a Cristo, né? Nós vemos na Bíblia alguns motivos que fizeram algumas pessoas buscar a Cristo. Lá em Isaías 42, abra sua Bíblia em Isaías 42, do 1 ao 4. Vai falar assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio. Verdade produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Lá em João 12:18, fala assim: pelo que a multidão saiu ao seu encontro. Aqui em Isaías, o profeta Isaías, ele já vem falando daquele que viria para trazer juízo, daquele que viria para estabelecer o reino de Deus na terra, aquele que viria para fazer grandes feitos, para fazer milagres. O profeta Isaías já falava isso. Em João, que é o nosso texto base, João 12:18, vai dizer assim: pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido falar desse sinal. Tinham ouvido falar desse sinal. Tinham ouvido falar de Jesus. Tinham ouvido os grandes feitos de Jesus. Isaías já vem falando de Jesus, aquele que viria, aquele que faria milagres, aquele que faria proezas. E os homens tinham a palavra de Deus ali, o alicerce da fé deles. Tinha na palavra. Só que, nesse momento aqui, a palavra já estava com eles. Nesse outro momento, em João, em Mateus, nos discípulos, a palavra estava com eles. Eles não tinham só
a palavra que era dita lá atrás, lá no Antigo Testamento. Hoje, nós temos a palavra conosco, assim como os discípulos. Hoje a gente lê a Bíblia, a gente busca a palavra de Deus, mas Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aí no seu coração, Jesus Cristo está com você, está aqui conosco. Quais os motivos que nos levam a buscar a Cristo? Quais os motivos que têm te levado a buscar a Cristo? O que tem te levado a buscar a Cristo? O que tem nos levado a estar aqui? O que te trouxe até aqui, essa manhã? Qual o motivo que você veio aqui? Ah, que eu tinha que tocar. Não, que eu tinha que estar na igreja. Não, domingo de manhã eu não falto. Não, é certo. É liturgia. Domingo de manhã eu tenho que estar na igreja. Eu posso até faltar à noite, posso até não ir na quarta, na quinta, na sexta, mas domingo de manhã, o que tem te trago aqui? O que tem te levado até o Senhor? O que tem te levado aos pés de Jesus? Herodes, ele ouviu falar de Jesus por intermédio dos magos. Herodes ouviu falar de Jesus e decidiu buscar. Não foi? Herodes ouviu falar de Jesus e decidiu buscar, mas buscar ele para quê? Por ciúme, por inveja, por não entender que quando disse que os magos estavam indo para encontrar aquele que seria rei dos judeus, ele entendeu que, pô, o cara vai tomar meu trono, vai me destronar, vai me tirar daqui. Então, Satanás já articulou em seu coração, porque desde o início, desde o Éden, desde o pecado do homem, que Deus fala que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Desde lá do Éden, Satanás intenta, quer saber quem é esse que está vindo, quem é esse que está vindo, para tentar matar, para não deixar que se cumprisse o plano de Deus. De quê? De trazer restauração do homem com Deus. Deus, ele tem prazer em se comunicar com o homem. Deus, ele tem prazer em se conectar, em estar falando com o homem. E o pecado nos tirou isso. O pecado tira isso. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele cria uma barreira do homem e Deus. Mas Jesus, ele veio trazer reconciliação do homem com Deus. Jesus, ele veio trazer isso de volta, trazer o que tinha perdido. E Herodes, ele desejou buscar para matar. Ele disse aos magos, não, quando você achar, então, quando vocês acharem, vocês falam comigo, que eu quero ir lá adorá-lo também. Ele não queria adorar. Não era essa a vontade dele. Ele queria matá-lo. Esse foi um dos motivos que fez ele buscar Jesus. Foi um dos motivos que o fez buscar Jesus, para matar. Os magos também buscaram ao Cristo. Eles ouviram falar de Jesus por meio das profecias e da estrela. Eles ouviram falar, eles foram seguindo. Foi uma forma de buscar. Eles decidiram buscar a Cristo. Eles decidiram ir atrás, mas para adorá-lo, para adorar a Cristo. Motivos que nos fazem estar na casa do Senhor, motivos que nos fazem buscar a Cristo. E ali eles foram cumprir aquilo que Deus o ordenava. Lá em Lucas 19, abra a Bíblia, por favor. Lucas 19. Diz do cego de Jericó. Ele também quis buscar a Cristo. Ele ouviu falar de Jesus por intermédio da multidão. Diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão.
Por isso correu diante, calma aí, 19, 4. Onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima dele e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Calma aí, gente, não é aí não. Cego de Jericó. 18. Isso, é que eu botei 19 aqui, não botei o versículo. 18, Keila, por favor. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que nunca deviam orar. 35, deixa eu ver aqui que na Bíblia que eu não abri. Lucas. Isso, 18, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado, junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que lhe calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. O cego de Jericó, ele ouviu falar de Jesus por intermédio da multidão. Lógico que ele ouviu, ele era cego. Né? Por isso decidiu buscar. Era o que ele tinha. Ele estava ali sentado, ele, o que é isso? O que está acontecendo? Que multidão é essa? O que está havendo? E alguém falou para ele: é Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma. Então eu quero ser mudado, eu quero ser curado, eu quero alcançar, me leva até Ele. Me leva até Ele. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que Davi, ele foi um homem tão especial para Deus, que Jesus, ele jamais se envergonhou de ser chamado filho de Davi. Jesus, filho de Davi, ele poderia falar: Jesus, filho de Deus. Mas Davi, com seus feitos, foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem que, com tantos defeitos, com tantas coisas, com a mão suja de sangue, mas era um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus. E esse cego, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faz alguma coisa por mim, me ajuda. Ele decidiu buscar, ele decidiu clamar, ele decidiu falar, para que algo pudesse acontecer na vida dele, para que algo acontecesse na vida dele. Ele clamou, ele buscou. Por intermédio da multidão, ele ouviu falar de Jesus. Também os fariseus ouviram falar de Jesus. Como? Por meio de seus milagres. Jesus, tudo que ele já estava fazendo, que ele fazia, já estava chegando em Jerusalém, todo mundo já sabia, tem alguém fazendo grandes feitos, grandes coisas. E chegou isso até os fariseus. E eles ouviram falar: milagres, que é esse que está fazendo milagre, que está curando? Vamos lá, vamos ver. E buscaram Jesus. Para quê? Para acusar ele. Porque os fariseus, eles eram senhores da lei, eles eram conhecedores da lei. E quem é esse que está fazendo milagre? Quem é esse? Eles tinham tanto a lei que não reconheceram quando a verdade estava com ele. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles tinham tanto a lei e não eram libertos. Tinham tanto a lei e não conheciam a palavra. Tinham tanto a palavra, mas estavam com a palavra e não tinham a palavra com eles. E buscaram Jesus a fim de acusar. Com isso, chegou até os principais sacerdotes,
que também ouviram falar de Jesus por intermédio, não mais dos milagres, mas intermédio dos fariseus. Porque os fariseus chegaram conhecendo os milagres de Jesus, mas ali eles precisavam de mais coisas, então vamos levar ali até os principais sacerdotes. E já os sacerdotes também decidiram buscar Jesus, mas já a fim de prendê-lo. Então veja, Herodes quis buscar Jesus para matá-lo, os magos buscaram Jesus para adorar, o cego buscou Jesus para ser curado, os fariseus buscaram Jesus para acusar Jesus, os sacerdotes buscaram Jesus para prender Jesus, a multidão também decidiu buscar Jesus, pelos seus feitos, pelos seus milagres, pelas suas obras. Jesus, por onde ele passava, ele causava mudanças, causava impacto. Ele mudava o ambiente, ele mudava o local. Por isso nós falamos que buscamos tanto o avivamento, buscamos a presença de Deus, buscamos a Cristo, buscamos tanto querer mais de Deus, mas esse querer mais de Deus, esse ser cheio do Espírito, ele precisa nos mudar. Como foi dito na sexta-feira, ele precisa nos mudar as nossas vidas. E a mudança, ela é gerada de dentro de nós, de dentro para fora. E a mudança, ela é gerada em cada vida, em cada um de vocês. É mudar para impactar, para causar mudança naquele que está próximo da gente. E a igreja, ela precisa disso. Ela precisa causar impacto onde ela está. Nós, como igreja, precisamos disso, causar mudanças. Quando a gente fala de avivamento, a gente fala de mudanças. Mudanças na igreja, não. A igreja, ela precisa mudar o ambiente em volta. As nossas atitudes, nós como igreja, nós precisamos mudar o nosso local, a nossa comunidade, onde nós estamos. Você como igreja, o ambiente onde você chega precisa ser mudado. Precisa ser transformado, porque Cristo está em você. Se você vem buscar a Cristo, saia daqui cheio de Espírito Santo. Saia cheio para transbordar, para impactar pessoas. Na sexta-feira a gente fez uma coisa bem interessante, que foi, chegamos cedo, o pessoal que ministra, estivemos orando ali, e eu falei, você que se encheu, você que buscou, você que está transbordando, agora encha o teu próximo, ajuda ele a buscar, ajuda ele a encher e se encha cada vez mais. Fortaleça o teu próximo. A gente fala de brasa, né? Você fica perto, você está pegando fogo, estou pegando fogo, você está pegando fogo, está perto daquele que está frio, você não pode esfriar, você tem que aquecer ele. A chama que está em você tem que começar a pegar nele, nela. Como? Falando de Jesus. Nós precisamos ser transformados para transformar. A multidão, ela ouviu falar de Jesus por suas obras e decidiu buscar Jesus para saciar a fome dela, fome de comida mesmo, fome da alma, receber milagres. A multidão viu que Jesus fazia milagres, Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava transformando, Jesus estava fazendo grandes coisas. E a multidão, quem é esse que está fazendo milagres, que está curando, que está transformando? Sabe, naquela época, a gente não tinha eles não tinham hospitais como a gente tem, médicos. Não, vamos lá no médico, rapidinho. O pessoal estava doente, tinha que trazer remédios eu gosto muito do pessoal do interior, né? Que fala assim, eu estou com uma dor de barriga, pega boldo, pega açapeixe, sei nem para que é, açapeixe, açafrão, plantas medicinais, né? Pessoal, oi? Esses negócios aí, o pessoal interior, não, se você falar assim, tô passando mal, tá o quê? Tô com dor de cabeça, calma aí que eu tenho um remédio para você, tu vai achar o quê? Que é dipirona? Não, ela vai vir ali, ó, com chazinho e vai tomar.
Então, naquela época, né, ai, estou passando mal, vou para o médico. Não, não era médico, não. Você vai ficar aí, seja curado. Espera aí, vamos ali pegar um remédio, vamos pegar alguma coisa, porque o médico para ir, além de achar o médico, era caro, e não era para qualquer um que o médico ia, não. Então, imagina, a multidão tinha enfermidades, a multidão tinha necessidades, a multidão tinha fome, a multidão tinha as dificuldades. Então, quando ouve falar daquele que está curando, daquele que está mudando o local, daquele que está fazendo sinais e milagres, daquele que está fazendo grandes coisas, a multidão, ela vai até Jesus, ela vai buscar Jesus, para quê? Para ser curada, para ser saciada, para ser transformada, para ser mudada. Ela ouviu falar de Jesus, que é esse que está fazendo as coisas, e outra coisa também, hoje a gente tem carro, né, pô, vamos em tal igreja, partiu, é 10 dentro do carro e vamos embora, né, jovem, né, Helena, na mala, né, vamos embora, partiu, lá de cidade para cidade, era 40 quilômetros, a pé, ou de jumento, né, ou de camelo, né, era 30 quilômetros. Vocês sabem o que é 30 quilômetros a pé, gente? Tu sabe não, Gia? É chão pra caramba. Pra quem anda de carro e sabe, e conhece um pouquinho de quilometragem, 30 quilômetros a pé, demora um cadinho, hein? É mais ou menos isso. Daqui em Santa Cruz da Serra. Daqui na minha mãe é 33. É isso, aí lá. Cadê, Miguel? É ir lá na tua avó a pé, Miguel. Vamos? Por isso, né, todo mundo estava como? Estava fit. E era, né, numa temperatura ambiente. Não é verdade? Era andar a pé numa temperatura ambiente. Tranquilo. De boa. Não. Jesus está fazendo milagres em tal lugar. Em Samaria, em Judeia, apesar de que a região ali era menos... a distância era um pouco menor. Mas quando ia de uma cidade mais longa para outra, era um chão. E mesmo assim, né, o caminho de uma... Ainda que a distância fosse menor, mas era 10 quilômetros, 5 quilômetros, 7 quilômetros, a pé, né? Ou andando. Jesus e a multidão decide buscar. Quem é esse que está fazendo? Vou lá. Quem é esse que está fazendo milagre? Jesus? Que Jesus? Quem é? Vou lá buscar, eu preciso do meu milagre, eu preciso da minha transformação, eu preciso da minha mudança. O que te faz buscar Jesus hoje? O que te faz adorar Jesus hoje? O que te faz vir à casa do Senhor? O que te faz acordar cedo? O que te faz, em manhãs de consagração, você acordar num domingo que você poderia estar descansando, dormindo um pouquinho mais, mas você não, vou acordar cedo que eu vou para a casa do Senhor para adorar, para buscar. Mas assim foi com Maria. Maria ouviu falar de Jesus pelo seu ministério. E Maria decidiu adorar Jesus, buscar Ele para se prostrar aos seus pés e adorá-lo. Para se prostrar aos seus pés. João 12 diz assim: então Maria pegou um frasco, 12:3. João 12:3. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Maria, ela ouviu falar de Jesus para o seu ministério e decidiu buscar Ele e se prostrar diante dEle. Decidiu adorar Ele, se quebrantar diante dEle, se colocar diante dEle com tudo. E aqui a gente ainda vê, mais embaixo, né, um dos seus discípulos, Judas, né, novamente Judas, e fala assim: poxa, um perfume tão caro,
jogando nos pés de Jesus, a gente podia pelo menos vender ele e dar para os pobres. Mentiroso. Judas não queria vender o perfume e dar para os pobres, ele era ladrão, ele queria um pedacinho do dinheiro que ele ia vender. Mas Maria, ela não se importou com isso, ela não se importou com valores, ela não se importou com quanto era, ela se importou que ela queria adorar, ela queria se prostrar diante do Senhor. Ela decidiu buscar o Senhor para adorar a Ele. E o que te faz essa manhã, o que te faz todos esses dias, o que te faz vir à casa do Senhor? A gente viu aqui a multidão, sacerdotes, fariseus, cegos de Jericó, magos, Herodes, cada um tinha um motivo para buscar o Senhor. Cada um teve um motivo para ir buscar o Senhor. Cada um teve um motivo para ir ao encontro do Senhor. Uns para matar, uns para acusar, uns para saber o que ele estava fazendo, outros para ser curados, outros para ser transformados, outros para ser libertos e outros para adorar. Vemos vários motivos que nos faz ir à casa do Senhor, vários motivos que nos faz buscar a Cristo, buscar a Jesus, o nosso Salvador. Eu quero te perguntar essa manhã, o que te faz buscar a Cristo?